Por que você ouve palavras, mas ela fala em emoções? Você já saiu de uma conversa com uma mulher sentindo que algo escapou. As palavras estavam todas ali, organizadas, fazendo sentido no nível da lógica. Ela disse algo como, estou confusa, ou vamos com calma, ou preciso de tempo. E você, treinado desde menino a respeitar o que se ouve, acenou com a cabeça, aceitou, tentou entender. Mas lá no fundo, naquela região desconfortável que você aprendeu a ignorar, havia uma pontada de frustração. Porque algo não se encaixava. O que ela dizia não combinava com o que você sentia. E pior, você não sabia o nome daquilo que estava faltando. Essa é a ferida silenciosa do homem contemporâneo. Ele foi ensinado que a comunicação é um contrato de palavras claras, que o sim significa sim e o não significa não, e que a honestidade verbal é a base de qualquer interação. Só que ninguém o preparou para o fato de que as mulheres, na média, operam em um sistema de sinais completamente diferente. Elas falam com o corpo antes de falar com a boca. Elas negociam com o silêncio. Elas medem segurança não pelo que você diz, mas pelo que você deixa de dizer. E enquanto você tentava decifrar o dicionário errado, ela já tinha te classificado, te arquivado, te esquecido. O desejo oculto por trás dessa dor é simples e brutal. Você quer decodificar o modo de operação feminino para finalmente parar de reagir e começar a agir com precisão cirúrgica. Você não quer mais ser pego de surpresa. Não quer mais aquela sensação de que todos os outros homens sabem de um segredo que você nunca aprendeu. E aqui está a verdade que ninguém conta. Esse segredo não é um conjunto de frases prontas ou truques de linguagem. É uma mudança de paradigma. É aceitar que a comunicação feminina é, em sua essência, analógica. Ela opera por meio de emoções, contextos, sensações, humores. É uma frequência contínua, que varia em intensidade, tom e direção. Já a comunicação masculina, a que você foi programado para usar, é digital. Palavras são bits, fatos são bits, soluções são bits, 0 ou 1, sim ou não, certo ou errado. Você tenta resolver um problema analógico com uma ferramenta digital, e o resultado é sempre o mesmo, curto-circuito. Você escuta estou brava, e imediatamente busca a causa, a solução, o culpado. Ela não quer nada disso. Ela quer que você sinta a temperatura da raiva dela sem tentar ligar o ar-condicionado. O inuendo, essa palavra estrangeira que nomeia o que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu explicar, não é um truque de sedutor ou uma arma de manipulação. É a língua materna do desejo. É o jeito que uma mulher tem de dizer. Se aproxime, sem perder o poder de recuar. É o jeito que ela tem de testar sua força, sem te confrontar diretamente. Inuendo é um convite escrito em tinta invisível que só reage ao calor da sua segurança. Se você está desesperado para decifrá-la, você não vê nada. Se você está confortável no seu próprio silêncio, as palavras não ditas começam a brilhar diante de seus olhos. Este vídeo não vai te ensinar a traduzir cada gesto dela como se fosse um código de espionagem. Isso é coisa de homem inseguro que precisa de um manual. O que você vai aprender aqui é algo muito mais profundo. Você vai aprender a ouvir com a pele, a responder com o subtexto, a ocupar o vazio que ela cria sem correr para preenchê-lo. Você vai entender que a conversa mais importante entre um homem e uma mulher nunca é sobre o que parece ser. É sobre o que está dançando nas entrelinhas. E a partir de agora, você vai aprender a dançar também. Ela disse vamos ver, e você já perdeu. Não existe palavra mais cruel no vocabulário do flerte do que o famoso talvez. Ela disse vamos ver, disse quem sabe um dia, disse agora está complicado. E você, como um bom homem lógico, interpretou isso como um problema de agenda. Se ela está ocupada hoje, talvez esteja livre amanhã. Se ela está confusa agora, talvez se decida depois. E então você espera. Você remói. Você planeja a abordagem perfeita, para quando talvez magicamente se transformar em um sim. Só que o talvez nunca foi sobre disponibilidade. O talvez foi um teste. E você, ao esperar, já entregou o resultado, você falhou. A agonia do limbo interpretativo é uma das dores mais silenciosas e devastadoras que um homem pode sentir. Porque ela não te rejeitou. Ela não fechou a porta. Ela apenas deixou entreaberta, com uma fresta de luz que é suficiente para você se machucar tentando passar. Ela está ocupada ou não está afim? Aquele vamos ver é um sim covarde ou um não educado. Você se torna um detetive de migalhas, vasculhando cada mensagem antiga, cada tom de voz, cada emoji, tentando encontrar a prova definitiva de que ela realmente quer você. E quanto mais você procura, mais você se afunda. Porque a prova não existe. Ela foi desenhada para não existir. O desejo oculto aqui é claro. Você quer ter a capacidade de ler o resultado do jogo antes do apito final. Quer saber, com certeza absoluta, quando investir e quando se retirar. Quer poupar sua energia, sua dignidade e seu tempo.
E a ferramenta para isso não é um aplicativo de decodificação de sinais. É a coragem de encarar o gatilho psicológico mais temido, a rejeição fantasma. O maior medo do homem não é ouvir um não. Um não é limpo, um não te libera. Você pode xingar, sofrer, superar e seguir em frente. O que realmente apodrece por dentro é a rejeição que não é dita, mas sentida. É perceber, depois de semanas de talvez, que seu valor foi tão baixo aos olhos dela que ela nem achou que você merecia uma resposta clara. Ela não te rejeitou porque você não era uma ameaça grande o suficiente para justificar uma rejeição. Você era apenas um ruído de fundo. E essa consciência, quando finalmente chega, dói mais do que qualquer fora explícito. A revelação inesperada que muda tudo é esta. O talvez dela nunca foi sobre você. Nunca. Ele é sobre o estado emocional dela. É uma ponte que ela mesma não sabe se quer cruzar. Ela está confusa sobre os próprios sentimentos, dividida entre o que aprendeu a desejar e o que sente naquele instante. E a sua ansiedade para obter uma resposta definitiva, a sua necessidade de transformar aquele talvez em um sim ou em um não, é exatamente o que faz a ponte desmoronar. Você se torna mais um fardo, mais uma pressão, mais uma exigência. Enquanto o homem que entende de subtexto apenas ouve o talvez, anota mentalmente e desvia o olhar. Ele não espera. Ele não pressiona. Ele simplesmente some. Não por amargura, não como punição, mas por soberania. Ele entende que um talvez que depende da sua pressão para virar sim, nunca foi um sim de verdade. A consequência prática é um dos ensinamentos mais difíceis e libertadores que você vai receber. Você precisa aprender a tratar o talvez como um não estratégico, não um não definitivo que te impede de tentar de novo no futuro, mas um não que te devolve para a sua vida. O homem que precisa de clareza externa, que precisa que ela diga com todas as letras "não quero mais você", para conseguir seguir em frente, é um homem que não confia na própria bússola interna. Ele terceirizou sua direção emocional. Ela vira o leme dela, e você obedece. Ela diz vem, e você vem. Ela diz espera, e você espera. Ela diz talvez, e você congela. O homem que se reergueu da confusão é aquele que entendeu que a única clareza que importa é a que ele cria para si mesmo. Quando um vamos ver sai da boca dela, você agradece internamente pela informação e volta a andar na sua estrada. Se ela quiser te encontrar no caminho, ela sabe onde você está. Se não quiser, você nem vai perceber a falta, porque nunca parou de se mover. E é nesse movimento, nessa fluidez, que você se torna magneticamente diferente de todos os outros homens que estão parados na chuva do talvez, esperando que ela abra o guarda-chuva. Toda crítica feminina é um confessionário disfarçado. Você tá ali, tranquilo, talvez até se sentindo próximo dela, quando de repente a temperatura muda. Ela solta uma frase que parece um petardo. Você nunca me escuta de verdade. Ou então, você só pensa em si mesmo. Ou a clássica, nada do que eu faço é bom o suficiente para você. E o seu mundo, que estava em ordem, desaba em confusão, porque você não fez nada daquilo. Você não se lembra de ter a ignorado. Você não se lembra de ter sido egoísta. Você se lembra exatamente do oposto. E a primeira reação, aquela que vem do fundo do seu osso, é se justificar. Não foi isso que eu quis dizer. Mas eu fiz aquilo por você semana passada. Você está exagerando. E pronto. Você já caiu. Você já perdeu. A sensação de andar em ovos, de ser acusado de coisas que você não fez e não entender de onde veio a tempestade, é uma das experiências mais desgastantes em qualquer relação. Você se sente injustiçado. Pior, você se sente louco, porque ela jura que sentiu algo que você jura que não fez. E nesse beco sem saída, a única coisa que cresce é o ressentimento. O desejo oculto por trás dessa frustração é dominar a arte da contra-intuição. Você quer aprender a responder de forma que desarme a acusação e a transforme em aproximação, em vez de se justificar ou contra-atacar. Você quer sair do ringue onde ela te jogou e assistir à luta de uma cadeira confortável. E para isso, precisa entender o gatilho psicológico que está em jogo, a dependência emocional invertida. O homem que busca a aprovação dela para se sentir bem é um homem que tem sua autoestima amarrada nas cordas da opinião alheia. Quando ela critica, não está apenas apontando um defeito. Ela está atacando diretamente a sua frágil imagem de bom partido. E você, desesperado para restaurar essa imagem, comete o erro fatal, se justifica. Justificar-se é o mesmo que dizer, você tem razão em me julgar, e eu preciso provar que não sou tão ruim assim. Você entra no ringue dela, luta com as regras dela, e ela é a juíza, a torcida e o adversário. Você nunca vai ganhar. A grande virada de jogo acontece quando você decodifica o subtexto. Toda crítica feminina, especialmente aquelas que parecem vir do nada, é um confessionário disfarçado. Ela não está falando de você, ela está falando do que sente. Quando ela diz "você nunca me escuta", o subtexto não é sobre seus ouvidos,
É sobre a alma dela. O que ela está dizendo no código das emoções é: eu não me sinto importante perto de você. Ela não quer que você ligue o aparelho auditivo. Ela quer que você restaure a sensação de que ela importa. A resposta correta, a resposta estratégica não é eu escuto, sim. É uma ação que devolve a importância dela sem humilhação. Pode ser um silêncio seguido de um olhar profundo. Pode ser um toque no braço e um conte-me mais sobre isso. Pode ser simplesmente continuar o que você estava fazendo, mas com uma segurança tão inabalável que ela percebe que a tempestade dela não te move. Você não é um barco de papel. Você é uma montanha, e a montanha não se justifica para o vento. Isso é o que separa o homem reativo do homem estratégico. O reativo escuta a crítica, sente a picada no ego e responde no mesmo tom. Ele se defende, explica, contra-ataca. Ele transforma o que poderia ser um momento de conexão em um tribunal de pequenas causas. O estratégico, por outro lado, escuta a crítica como quem escuta uma música em outro idioma. Ele não entende as palavras isoladamente, mas capta a melodia. E a melodia é sempre a mesma: medo, insegurança, desejo não atendido, necessidade de ser vista. Ele não se justifica porque não há nada a justificar. Ele não é o vilão do teatro dela. Ele é apenas um homem que estava ali, vivendo sua vida, e foi atingido por um fragmento da tempestade emocional dela. Ele desvia, espera passar, e então, com a calma de quem não tem nada a perder, oferece um gesto de presença. E é nesse gesto, nessa não reação, que ele se torna mais raro que ouro. Porque a maioria dos homens, diante de uma crítica injusta, explode ou implora. O homem que apenas está presente, que não precisa provar nada porque sabe o que vale, esse sim é um mistério que ela nunca vai conseguir decifrar completamente. E enquanto ela tenta decifrar, você já está 3 passos à frente. Seu maior erro é tentar preencher o vazio que ela mesma criou. De todas as armas no arsenal da comunicação subtextual, nenhuma é tão poderosa e tão mal compreendida quanto o silêncio. Você conhece bem esse momento. Está tudo indo bem, as mensagens trocam em um ritmo agradável, os encontros têm química, e então, do nada, o vácuo. Ela demora horas para responder uma mensagem que antes respondia em minutos. O telefone toca menos. Os encontros ficam mais espaçados. E uma sensação de pânico começa a crescer no seu peito. Você sente a necessidade compulsiva de mandar outra mensagem, de ligar de novo, de fazer alguma coisa para consertar o clima de gelo que ela impôs. É como se o silêncio dela fosse um buraco negro sugando toda a sua segurança. E você, desesperado, começa a jogar tudo o que tem dentro desse buraco. Atenção, declarações, presentes, promessas. Quanto mais você joga, mais o silêncio consome. E mais fraco você fica. Essa é a dor do pânico do silêncio. A necessidade de preencher o vazio que ela criou, sem perceber que foi exatamente esse vazio que ela queria ver. O desejo oculto aqui é possuir a arma mais poderosa do jogo, o desapego ativo. Ser o homem cuja paz não é negociável. O homem que não implora por atenção porque sua atenção é uma moeda rara. E ele não a desperdiça com quem não sabe o valor. E a chave para isso está em entender o gatilho psicológico da escassez voluntária. Ao contrário do que você aprendeu, sua presença constante não é valiosa. Não é. Um sol que nasce todos os dias, no mesmo horário, com a mesma intensidade, deixa de ser admirado. Vira cenário, vira rotina, vira algo que se espera, não que se agradece. É a sua ausência que tem peso. É o seu sumiço que cria saudade. É a sua falta que a faz lembrar que você existia. O silêncio dela não é um castigo aleatório. Na maioria das vezes, é um teste de fogo para a sua segurança. Ela quer saber se você é um homem que desaba quando ela se afasta, ou se você é uma montanha que continua ali, firme, independentemente do vento. A revelação inesperada que vai te poupar anos de sofrimento é esta: o silêncio dela não é um problema a ser resolvido, é uma informação a ser interpretada. Existem 3 cenários possíveis, e apenas um deles exige que você faça algo. Primeiro, ela pode estar se protegendo de alguma dor ou medo que nada tem a ver com você. Segundo, ela pode estar testando sua força, querendo ver se você corre atrás ou se mantém sua dignidade. Terceiro, ela pode estar simplesmente mostrando que você não é a prioridade dela no momento. Em 2 desses 3 cenários, proteção e teste, a sua única jogada vencedora é o silêncio recíproco. Não o silêncio de quem está punindo, não o silêncio de quem está fazendo birra. O silêncio de quem está ocupado vivendo. O silêncio de quem tem uma vida tão plena que a ausência de outra pessoa não cria um vazio, apenas libera espaço. No terceiro cenário, onde você não é prioridade, qualquer ação sua além do silêncio é humilhação. Correr atrás de quem te ignora é o atestado definitivo de que você vale menos do que o tempo que ela não quer te dar. A tríade do poder diante do silêncio é simples, brutal e transformadora. Primeiro, não persiga.
Perseguir o silêncio é atestar que você é escravo da atenção dela. Cada mensagem não respondida que você insiste em mandar é uma assinatura embaixo de um contrato que diz: eu aceito ser tratado como opção. O homem de valor manda uma mensagem, 2, no máximo 3 em um período razoável, e para. Se o silêncio continua, ele não existe mais para ela. Ele some. Segundo, ocupe o seu vazio. Onde ela se foi, entre você com seus objetivos, sua missão, seus prazeres, a academia que você negligenciou, o projeto que você deixou de lado, os amigos que você abandonou enquanto estava obcecado por ela. Encha esse espaço com tanta vida que quando ela finalmente olhar para trás, ela não vai ver um homem esperando. Ela vai ver uma paisagem em movimento, da qual ela foi apenas um visitante passageiro. Terceiro, retorne diferente. Se ela voltar, se ela quebrar o silêncio dela, você não pode ser o mesmo homem que ficou esperando. Se você voltar exatamente como estava, ela vai aprender que pode sumir sem consequências. E vai sumir de novo. Você precisa ser aquele que seguiu em frente. Não amargo, não vingativo, mas genuinamente em outra sintonia. Mais forte, mais focado, menos disponível. E aí, curiosamente, o ciclo se inverte. O silêncio que ela usou como teste se torna a sua maior ferramenta de poder. Você não precisa mais temer o vazio. Você aprendeu a habitar o vazio. E quando você não teme o silêncio, você se torna um dos poucos homens que realmente sabe conversar na língua das entrelinhas. Porque você entendeu que às vezes a frase mais poderosa que você pode dizer é nenhuma frase. E a presença mais marcante que você pode ter é a sua ausência voluntária. Sua mão no ombro dela falou mais que sua boca em 1 hora. Você já esteve em uma situação onde tudo ia bem. A conversa fluía, o olhar se encontrava, o riso era fácil. Mas havia uma linha invisível no chão que você simplesmente não conseguia cruzar. A linha do toque. Você queria colocar a mão no ombro dela para enfatizar uma frase. Queria segurar a mão dela ao atravessar a rua. Queria encostar de leve nas costas dela ao passar por um lugar apertado. Mas algo te travava. Um medo profundo e paralisante. E se ela achar estranho? E se ela recuar? E se você for rotulado como aquele cara, o invasor, o desesperado, o estranho? Então você não faz nada. Você mantém as mãos no bolso, mantém a distância segura e transforma o que poderia ser um encontro eletrizante em uma conversa de negócios educada e estéril. Você sai de lá sabendo tudo sobre a vida dela e sentindo absolutamente nada. E a pior parte é que você sabe que ela também sentiu a frieza. Ela também percebeu a sua paralisia. E no silêncio do carro, voltando para casa, você entende que perdeu uma oportunidade não por falta de palavras, mas por falta de coragem tátil. Essa é a dor do medo do toque inadequado. A insegurança que transforma encontros promissores em entrevistas de emprego. O desejo oculto aqui é usar a fisicalidade como uma extensão natural da conversa. Construir tensão e intimidade sem nunca pedir permissão. Não porque você seja desrespeitoso, mas porque você aprendeu a ler o consentimento no subtexto do corpo dela. Você quer que o toque seja uma dança, não uma invasão. E para isso, precisa entender o gatilho psicológico que trava tantos homens. A frustração sexual combinada com a insegurança no flerte. A mente racional, aquela mesma que resolve problemas no trabalho e organiza a vida financeira, vira inimiga nesse momento. Ela começa a gritar: será que posso? E se ela recuar? Qual é o momento exato? Existe um manual para isso. E enquanto você debate com seus próprios pensamentos, o momento passa. A janela se fecha. Ela interpreta sua hesitação como desinteresse ou pior, como covardia. Porque o corpo feminino é um detector de hesitação infinitamente mais sensível do que qualquer palavra. O erro mais comum que os homens cometem é o toque funcional. Tocar para chamar a atenção. Tocar para provar um ponto. Tocar como quem aperta um botão e espera uma reação. Olha isso aqui. E põe a mão no braço dela. Deixa eu te mostrar. E guia ela pelo ombro. É um toque que diz: eu preciso que você olhe para onde eu estou apontando. Não há intimidade aí. Há comando disfarçado de contato. O toque masculino de alto valor é completamente diferente. Ele é casual, breve e, acima de tudo, cheio de propósito emocional. Ele não pede nada em troca. Ele não espera uma reação imediata. Ele simplesmente acontece como parte da música da conversa. É um você me interessa dito em código. Um estou confortável perto de você demonstrado, não falado. A diferença entre o toque que aproxima e o toque que afasta está na intenção. Se você toca porque precisa de uma resposta dela, você já perdeu. Se você toca porque está tão presente no momento que o toque simplesmente flui, você já venceu. O exercício prático para dominar essa linguagem é o que podemos chamar de dança da proximidade. Você vai aprender a ler e a responder a uma coreografia silenciosa que acontece a centímetros de distância. Você avança 1 centímetro. Diminui a distância entre vocês.
Seu ombro encosta no dela enquanto vocês olham o celular juntos, e então você observa. Ela recua 1 milímetro, afastando levemente o corpo. Ou ela fica parada, ou pior, inclina-se quase imperceptivelmente em sua direção. A paralisação dela, a ausência de recuo, é a permissão. Ela não vai dizer, pode me tocar. O corpo dela vai dizer, e sua função é aprender a escutar com a pele. O inuendo do toque segue uma espiral crescente, uma escada invisível que você sobe um degrau de cada vez. Comece pelo ombro. O toque no ombro é neutro, quase amigável. Diz estamos juntos nessa ideia. Avance para o braço. Um toque no antebraço enquanto ela ri de algo que você disse é cumplicidade. Diz, eu gosto de rir com você. Depois as costas. A mão aberta nas costas enquanto você guia ela para entrar em um lugar primeiro é proteção. Diz, eu cuido de você. E finalmente a mão. Segurar a mão não é um passo qualquer. É uma declaração silenciosa de conexão. Pular etapas é o erro clássico. Ir do ombro para a mão em 5 minutos é um atropelamento que vai ativar todos os sensores de alerta dela. Mas não começar nunca, ficar eternamente no degrau zero do toque funcional ou da ausência total de contato, esse é o pecado maior, é o pecado da omissão. E a omissão, na linguagem do desejo, grita muito mais alto do que qualquer toque mal dado. Ela grita, eu tenho medo. E o medo, ao contrário do que você pensa, não inspira cuidado. Inspira desprezo. Torne-se o homem que toca sem medo, não porque aprendeu técnicas, mas porque finalmente se sentiu em casa dentro do próprio corpo. E quando você está em casa, qualquer gesto é um convite. E qualquer convite feito com segurança é irresistível. Deixe metade da frase no ar, ela mesma vai escrever o final que a seduz. Você já se pegou falando demais? Despejando fatos, histórias, opiniões, tentando ser interessante a todo custo? Você conta aquela viagem incrível que fez, explica detalhadamente seu trabalho, narra cada etapa do seu hobby mais fascinante. E no meio da sua apresentação você percebe. O olhar dela começa a vagar. O celular ganha mais importância. O sorriso se torna educado, distante. Ela não está mais ali. E você, suando frio, acelera o ritmo, conta mais uma história, tenta recuperar a atenção que escorre pelos dedos como água. É a síndrome do palestrante. Achar que você precisa ser interessante, engraçado e profundo o tempo todo. O cansaço de carregar a conversa nas costas, de ser o animador de auditório da própria sedução. E o pior, no final do encontro, você está exausto e ela está entediada. Porque você deu tudo. Você entregou o roteiro completo, a sinopse, os créditos finais e a cena pós-créditos. Não sobrou nada para a imaginação dela. E sem imaginação, não há desejo. Essa é a dor silenciosa de quem se esforça demais para ser visto e termina invisível. O desejo oculto aqui é simples e profundo, tornar-se magneticamente interessante fazendo menos, usar a imaginação dela como sua maior aliada, não sua concorrente. Você não precisa competir com a fantasia que ela cria na própria mente, você precisa ser o gatilho que dispara essa fantasia. E para isso, precisa entender o gatilho psicológico da validação emocional. A mulher se lembra de como você a fez sentir, não do que você disse. Essa frase você já ouviu, mas provavelmente nunca a aplicou direito. Porque não se trata de ser romântico ou carinhoso. Trata-se de criar um estado emocional específico, curiosidade e co-criação. Quando ela se pergunta o que ele quis dizer com aquilo, o que ele está pensando agora, o que vem depois dessa história, você já entrou na mente dela. Você não está mais apenas na sala com ela. Você está morando nos pensamentos dela, de graça, sem pagar aluguel. E não há sentimento mais poderoso do que a curiosidade combinada com a sensação de estar construindo algo junto. A chave psicológica para isso é a lei do fechamento, conhecida na psicologia como efeito Zeigarnik. A mente humana tem uma necessidade compulsiva de completar histórias e padrões inacabados. Uma música que para no meio. Um filme que termina em suspense. Uma frase que fica suspensa no ar. O cérebro não descansa enquanto não resolve aquela lacuna. Agora aplique isso à sedução. Um homem que se revela por completo, que conta tudo sobre si na primeira hora, que explica cada sentimento, cada intenção, cada passo. É uma história chata e finalizada. Não há mistério. Não há o que descobrir. Não há o que completar. Ele é um livro onde você já leu a última página, e ele está ali na sua estante, ocupando espaço. Já um homem que deixa pontas soltas, que insinua sem entregar, que revela o suficiente para despertar interesse, mas nunca o suficiente para saciar a curiosidade, esse homem é um livro que ela quer continuar lendo. Ela vai reler os capítulos anteriores em busca de pistas. Ela vai criar teorias sobre o que vem a seguir. Ela vai, sem perceber, investir energia emocional em você. E todo investimento emocional é um fio que aprende.
A fórmula do gancho, a ferramenta prática para aplicar isso na sua comunicação, tem 2 movimentos. Primeiro, substitua a declaração completa pela sugestão incompleta. Em vez de dizer, eu já fiz uma coisa muito louca no passado, uma frase que ainda assim é uma apresentação de currículo, você diz, se eu te contar o que fiz em Amsterdã, você nunca mais vai olhar para mim do mesmo jeito. E então você para. Sorri. Muda de assunto. A frase fica ali, pendurada no ar como uma fruta madura que ela não pode alcançar. Ela vai pensar sobre isso. Ela vai perguntar de novo mais tarde. E quando você finalmente contar, dias depois, em um contexto mais íntimo, o impacto será 10 vezes maior porque a espera construiu uma expectativa que nenhuma revelação imediata poderia criar. O segundo movimento é ainda mais sutil e poderoso. Substitua a explicação verbal pela pausa significativa. Em vez de explicar seu interesse por ela com palavras, diga algo como sabe, eu estava pensando sobre você hoje, e pare. Olhe nos olhos dela por um segundo a mais que o normal. Sorria levemente, como se tivesse um segredo delicioso guardado, e então desvie o olhar e continue a conversa como se nada tivesse acontecido. A frase não dita, o pensamento incompleto, o gesto interrompido, essas são as armas mais poderosas do homem que entende de subtexto, porque elas forçam a mente dela a completar o vazio com a melhor versão possível da história. E a melhor versão possível, a mais romântica, a mais excitante, a mais cativante, é sempre aquela que ela mesma criou. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser o esboço perfeito para que a imaginação dela faça o resto. E quando ela terminar de pintar o quadro, ela vai olhar para você e sentir que encontrou algo raro. Alguém que a faz sentir coisas que ela mesma não conseguia nomear. Alguém que, sem dizer muito, disse tudo. A conversa real nunca foi sobre o que é, mas sobre o que poderia ser. Você chegou até aqui, percorreu um caminho que poucos homens têm coragem de trilhar, porque a maioria prefere acreditar que o problema está nas mulheres, nos jogos, na falta de sorte ou no timing errado. Você enfrentou a verdade mais desconfortável de todas. O problema, na maior parte do tempo, era a sua incapacidade de ouvir o que não era dito. E isso não é uma acusação, é um diagnóstico. Você foi educado em um mundo que valoriza a palavra explícita, o contrato assinado, a resposta direta. E de repente, se viu jogando um jogo onde as regras são escritas com tinta invisível, onde o sim pode ser um não e o não pode ser um convite. A frustração que você sentiu, a confusão, aquela sensação de estar sempre perdendo algo sem saber o que, tudo isso fazia sentido. Não porque você é menos inteligente ou menos capaz, mas porque você estava tentando traduzir poesia com um dicionário de engenharia. E poesia, meu amigo, não se traduz. Ela se sente. O subtexto não é o campo de batalha onde a atração é conquistada ou perdida. Ele é o próprio campo de batalha. As palavras são apenas a fumaça, os gestos são os disparos, e o silêncio é a trincheira onde os verdadeiros vencedores se escondem até o momento certo. A grande revelação que transforma tudo o que você aprendeu em sabedoria aplicável é esta. Você não precisa se tornar um manipulador ou um ator. O homem que ensaia respostas, que decora técnicas, que simula confiança, é tão facilmente detectável quanto um castelo de cartas em um dia de vento. O que você precisa se tornar é um homem presente. Um homem que ouve não apenas com os ouvidos, mas com os olhos, com a intuição, com a pele. A confiança que você buscava desesperadamente em manuais e cursos está, na verdade, na sua capacidade de se sentir confortável no desconhecido, no não dito, no ambíguo. Enquanto você precisar que ela diga gosto de você, para saber que ela gosta, você será refém. Enquanto você precisar que ela diga quero você para se aproximar, você será tímido. Enquanto você precisar que ela diga estou com raiva para perceber a tensão, você será tapado. A presença dissolve a necessidade de clareza externa, porque ela gera uma clareza interna muito mais confiável. Você não precisa saber o que ela vai fazer a seguir. Você precisa saber o que você sente agora. E agir a partir daí. Sem roteiro, sem medo, sem ansiedade. O único gatilho psicológico que importa, aquele que resume todos os outros, é o controle emocional do desejo. Quando você para de precisar que ela confirme o seu valor, o mundo inteiro se reorganiza ao seu redor. A confusão dela não é mais um espinho no seu pé, mas um dado sobre o estado dela. O silêncio dela não é mais uma sentença de abandono, mas um espaço para você respirar e existir. O flerte não é mais um teste que você pode falhar, mas uma dança onde você está tão confortável nos próprios passos que não se importa se ela acompanha ou não. E é essa indiferença genuína, esse desapego ativo, que a desarma completamente. Porque ela está acostumada com homens que se derretem na primeira migalha de atenção. Ela está acostumada com homens que se justificam, que imploram, que se explicam, que se desculpam. Ela está acostumada com homens que precisam dela. Um homem que não precisa, que apenas a deseja sem depender dela, que está inteiro com ou sem a presença dela.
Esse homem é um evento raro. E o raro, o escasso, o que não está disponível a qualquer momento. Esse sim desperta o mecanismo mais primitivo do desejo feminino, a necessidade de conquistar o que parece inatingível. Ação final, a única que realmente importa depois de tudo o que foi dito. Da próxima vez que você estiver com uma mulher, não se concentre no que você vai dizer a seguir. Não ensaie a próxima piada. Não planeje a próxima pergunta. Não calcule a próxima jogada. Em vez disso, concentre-se no que o corpo dela acabou de falar. Concentre-se no que o seu silêncio está dizendo. Concentre-se na temperatura do momento, na direção do olhar, na inclinação do tronco, no ritmo da respiração. A conversa mais importante entre um homem e uma mulher nunca foi sobre o quê? Nunca foi sobre o conteúdo, sobre o assunto, sobre a informação trocada. Era sobre o vazio entre as palavras. Era sobre a tensão não resolvida. Era sobre a pergunta que não foi feita e a resposta que não foi dada. Torne-se mestre desse vazio. Não tenha pressa de preenchê-lo com explicações, com justificativas, com palavras que só servem para aliviar a sua própria ansiedade. Aprenda a habitar o desconforto do não saber. Aprenda a sorrir sem ter que explicar o sorriso. Aprenda a tocar sem ter que justificar o toque. Aprenda a ficar em silêncio sem ter que quebrar o silêncio. Porque nesse espaço vazio, nessa fenda entre o que foi dito e o que foi sentido, é onde o desejo nasce, cresce e se transforma em algo que nenhuma palavra jamais conseguirá capturar. E quando você dominar essa arte, você não será mais um homem tentando decifrar mulheres. Você será um homem que as mulheres tentarão decifrar. E essa inversão, meu amigo, é a única virada de jogo que realmente importa.